O jornal A Folha de São Paulo fez um texto recentemente que é muito interessante e resume bastante como está o cenário político hoje do acuamento de Bolsonaro. Bolsonaro está contra a parede, o que pode ser também perigoso, né? Porque quando você encurrala um rato na parede, o rato ele ataca, avança você. E o Bolsonaro, ele está nessa posição acuado e a Folha resumiu bastante como que está essa situação do Bolsonaro e eu quero trazer esse texto para vocês para que a gente possa entender esse contexto, porque a gente coloca muito aqui nos vídeos pontos meio espaçados, mas agora vamos sistematizar a situação atual do país. Bolsonaro tenta ganhar tempo para não ceder ao Centrão, que acumula desgastes com o presidente. Além de pressionar por troca de ministro, Bloco reclama de distanciamento da equipe do presidente até dos oriundos do Congresso. Depois de uma semana que definiu como bastante complicada, o presidente Bolsonaro tem nos próximos dias a missão de contornar queixas do Centrão, enquanto ganha tempo para buscar soluções e não ceder de imediato à crescente pressão do bloco, que hoje lhe garante alguma estabilidade no Congresso. Eu não sei se o Bolsonaro vai ter essa habilidade toda, porque ele não é um bom negociador. Na verdade, o Bolsonaro ele é um bom provocador. Negociador nunca foi a praia dele. A insatisfação da cúpula das siglas do governo não se esgota no desejo de ver Ernesto Araújo fora do governo. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco pediram a saída do Ernesto Araújo. E ele foi fritado no Senado, assim... Ele chegou em casa e chorou. Ele chorou. Ele chorou no espelho, viu aquela cara feia dele, você eu de fato sou incompetente e começou a chorar. Parlamentares já pediram a Bolsonaro que cobre de seus auxiliares mais atenção às demandas das bancadas e que atenda os congressistas desde questões banais, mas que não são facilmente contempladas pelos ministros, como realização de audiências até a liberação de verbas e eventualmente indicações de cargos. As reclamações de desamparo atingem até mesmo integrantes de partidos como o Democratas, que têm ministros, e também o PSD, o partido Gilberto Kassab, o partido do Fábio Faria. Parlamentares do Centrão dizem nos bastidores que o presidente da Câmara, Arthur Lira, por vezes tem atuado mais como líder do governo do que o deputado Ricardo Barros, que ocupa formalmente a função. E é importante que haja essa interlocução. Não é nenhuma questão porque os caras querem fazer corrupção. Não, não é. Porque você precisa ter harmonia nos poderes. O poder legislativo precisa conversar com o executivo. O que está acontecendo? O que a gente tem que fazer? Como que vai ser essa votação? O que você pensa, presidente? Porque não adianta eu fazer uma lei, votar tudo bonitinho, chegar lá e não é aquilo que o presidente quer, vai excluir itens da lei, então vira uma confusão. Então tem que ter esse diálogo e aparentemente isso não tem. Aliados do presidente da Câmara afirmam que a interlocução fica nas costas do correligionário e ele tem limitações, por isso o ideal seria contar com o apoio de integrantes do governo. Além de barrar o eventual processo de impeachment e de garantir a aprovação de pautas de interesse do governo, o Centrão é considerado como fundamental para o plano de Bolsonaro tentar a reeleição no ano que vem. Porque o que aconteceu? Quando o Lula recuperou os seus direitos políticos pelo Fachin, depois agora com a anulação do Sérgio Moro, né, da Lava Jato, é praticamente inevitável que o Lula saia como candidato à presidência da República. E o Lula rompe o Centrão. Há uma rachadura no Centrão muito exposta. E aqui a Folha também traz tudo isso nessa reportagem. Se você for olhar nas últimas eleições, quando o Centrão fazia parte da base do governo, apoiava a reeleição. Isso aqui quem falou foi o Fábio Faria. Só que o que acontece? Apesar do otimismo do Fábio Faria, a possibilidade de um racha no Centrão em torno das candidaturas de Lula e Bolsonaro é considerado inevitável por integrantes do bloco. Hoje, na opinião de deputados e senadores, a tendência é de que partidos como o PTB, o PP, o PSC, o Patriota e Republicanos apoiem o presidente. As outras siglas, no caso PROS, Avante e Solidariedade, apoiam o petista. O PL, que é o Partido Liberal, e o PSD, o Partido do Kassab, são ainda um mistério. Se bem que o Lula quer trazer o Josué Alencar, que é o filho do José Alencar, para ser o seu vice. O Josué Alencar, ele é do PL. Olhem só como a situação está complicada. Além da preocupação eleitoral, Bolsonaro tem um receio imediato, o redesenho da esplanada dos ministérios, que o Centrão tem tentado impor. Diante da pressão de parlamentares para demitir Araújo, Bolsonaro tenta ganhar tempo. O presidente recebeu o diagnóstico de que é inevitável a saída do último discípulo que o ideólogo Olavo de Carvalho tem no primeiro escalão. O Bolsonaro, se ele perder o Araújo, o Olavo fica muito fraco. E o Bolsonaro tem medo do Olavo, porque ele pode ali nas redes sociais fazer um certo burburinho contra ele. Então é uma situação complicada que o Bolsonaro precisa ter habilidade que ele não tem. A leitura de ministros e outros assessores é que, apesar de o chanceler já ter sido alvo de desgaste em outros momentos, a situação está no limite, já que a exoneração é cobrada publicamente. Bolsonaro, no entanto, não quer entregar o ministro de imediato, menos de 10 dias depois de ter sacrificado o Pazuello, seu então ministro da Saúde. Pazuello foi demitido depois de uma reunião entre Bolsonaro e Lira, que tentou emplacar indicações para o cargo. Integrantes do núcleo duro do presidente dizem que Bolsonaro sabe
que, se ceder novamente, terá de fazer concessões seguidas, já que os parlamentares também tentam tirar do governo ministros como Ricardo Salles e Milton Ribeiro, da Educação, Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. O presidente não quer dar a impressão que exonerou o auxiliar a pedido. O presidente não quer dar a impressão de que exonerou o Araújo a mando do Arthur Lira. Então o que ele está querendo fazer? Ele está querendo ofertar aquele rapaz, o Felipe Martins, mas nós não sabemos se o Centrão vai aceitar somente Felipe Martins. Segundo relatos de aliados de Lira e de Bolsonaro, o deputado voltou a criticar o ministro das Relações Exteriores na reunião privada que teve com o mandatário. O presidente do Senado tem um perfil mais tranquilo e discreto também foi a público, mas de uma vez se queixar-se de Ernesto Araújo. Então aqui, na estratégia de ganhar tempo, o presidente da República está oferecendo ao Senado a cabeça de um auxiliar de patamar. O Felipe Martins foi o rapaz lá fazendo o gesto inapropriado durante a sessão do Senado em que acompanhava o Ernesto Araújo. Então percebam que há uma situação bem, mas bem complicada. Vamos lá, para resumir aqui nesses últimos 30 segundos. Primeiro, Bolsonaro está enfraquecido, ponto. O Centrão é um braço importante para a reeleição. Só que o Centrão está rachado com a candidatura do Lula. O Centrão quer mais cargos, só que o Bolsonaro não pode perder o Ernesto Araújo, porque o Ernesto Araújo ele é a indicação do Olavo de Carvalho. O que vai acontecer se o Olavo reduzir ainda mais a sua influência no governo? O Bolsonaro teme isso, então esse é um ponto. Só que o Centrão está pressionando. Se o Bolsonaro entregar o Araújo, o que vai acontecer? Vai ter que fazer outras reformas ministeriais que o Bolsonaro não quer. No caso, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e o ministro da Educação. Então é uma situação complicada e o Centrão está irredutível, aumentou ainda mais a pressão. Vamos continuar acompanhando tudo isso, eu espero que tenha ficado muito claro esse resumo, que é sempre importante nós termos para entender essa situação de acuamento do Bolsonaro. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.